Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A conversão de Saulo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via nenhum homem. Mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu nem bebeu. E havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias, e o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: Eu estou aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhe: Levanta-te, e vai à rua chamada Direita, e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo, de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha a sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: Ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho, e entrou na casa, e impondo as suas mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que recebas tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão, e levantando-se, foi batizado. E tendo recebido alimento, ele foi fortalecido. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus. Mas todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém destruía os que invocavam este nome, e com este intento veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era mesmo o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho para matá-lo. Mas Saulo tomou conhecimento do complô. E eles vigiavam os portões de dia e de noite para o matarem. Então os discípulos tomaram-no de noite e desceram-no pelo muro dentro de um cesto. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. Mas Barnabé, tomando-o, o trouxe aos apóstolos e lhes declarou como ele vira o Senhor no caminho,
e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. E estava com eles, entrando e saindo de Jerusalém. E falava ousadamente em nome do Senhor Jesus, e disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Quando souberam os irmãos, desceram-no a Cesareia e o enviaram para Tarso. Então as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham descanso e eram edificadas, e andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, se multiplicavam. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, ele desceu também aos santos que habitavam em Lida. E ali ele encontrou um certo homem chamado Enéias, o qual era mantido 8 anos em sua cama, e estava doente de paralisia. E Pedro lhe disse: Enéias, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e faze a tua cama. E imediatamente ele levantou. E todos os que habitavam em Lida e Sarona viram-no e se converteram ao Senhor. Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que significa Dorcas. Esta mulher estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que ela ficou enferma e morreu, e tendo-a lavado, a colocaram em um quarto alto. E como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo que ele não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando ele chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas estavam de pé, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, colocando todas para fora, ajoelhou-se e orou. E, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os seus olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a sua mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. E isto foi conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E aconteceu que ele permaneceu muitos dias em Jope, com um certo Simão, curtidor. Atos capítulo 10. O centurião Cornélio. E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte, chamada coorte italiana. Um homem religioso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Este viu claramente numa visão, quase à hora 9ª do dia, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, olhando para ele e atemorizado, disse: O que é isto, Senhor? E ele disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está alojado com um certo Simão, curtidor, cuja casa está junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E tendo partido o anjo que falava a Cornélio, ele chamou 2 dos seus servos e a um soldado religioso dos que estavam continuamente ao seu serviço. E tendo-lhes declarado todas essas coisas, ele os enviou a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, quase à hora 6ª. E ele ficou com muita fome e quis comer. Mas, enquanto lhe preparavam, ele caiu em um êxtase. E viu o céu aberto, e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol, amarrado pelos 4 cantos, e sendo baixado sobre a terra.
no qual havia todo tipo de animais quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. E a voz lhe falou novamente pela segunda vez: Não chames comum o que Deus purificou. E isto aconteceu por 3 vezes, e o vaso foi recolhido novamente ao céu. Ora, estando Pedro duvidando em si mesmo sobre o que significaria a visão que ele tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntavam pela casa de Simão, parados à porta. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava alojado ali. Enquanto Pedro pensava sobre a visão, o Espírito disse-lhe: Eis que 3 homens te procuram. Portanto, levanta-te e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então, descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados de Cornélio, disse: Eu sou aquele a quem procurais. Qual é a causa pela qual vós viestes? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e de boa fama entre toda a nação dos judeus, foi avisado por Deus através de um santo anjo para que te enviasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os alojou. No dia seguinte, Pedro foi com eles, e certos irmãos de Jope o acompanharam. E no dia seguinte eles entraram em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo já chamado seus parentes e amigos mais próximos. E enquanto Pedro entrava, Cornélio, encontrando-o, caiu aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro, levantando-o, disse: Levanta-te, eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou a muitos que se haviam reunido. E ele disse-lhes: Vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou aproximar de alguém de outra nação. Mas Deus me mostrou a não chamar a nenhum homem de comum ou imundo. Portanto, ao ser chamado, eu vim a vós sem contradizer. Por isso eu pergunto: qual a intenção de terdes me chamado? E disse Cornélio: Há 4 dias eu estava jejuando até esta hora, e à hora 9ª eu orava em minha casa, e eis que um homem em vestes brilhantes se apresentou diante de mim. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória à vista de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está alojado na casa de um certo Simão curtidor, junto do mar, o qual, vindo, falará contigo. E imediatamente mandei chamar-te, e tu fizestes bem em vir. Agora, pois, nós estamos todos presentes diante de Deus para ouvir todas as coisas que te foram ordenadas por Deus. Então Pedro, abrindo a sua boca, disse: Na verdade eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que em qualquer nação o teme e faz justiça é aceitável a ele. Deus enviou a palavra aos filhos de Israel, pregando a paz por Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. Esta palavra que eu digo, vós sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o em um madeiro. A este, Deus ressuscitou ao 3º dia e o manifestou abertamente, não a todo o povo,
mas as testemunhas escolhidas antes por Deus, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi ordenado para ser juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, que por meio de seu nome, todo aquele que nele crer, receba a remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava ainda essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra, e surpreenderam-se os que criam na circuncisão, os muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo. Porque eles os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode algum homem impedir a água, para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então pediram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Atos, capítulo 11. Pedro explica-se perante a igreja. E os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ouviram que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu para Jerusalém, os que eram da circuncisão debatiam com ele, dizendo: Tu estavas com homens incircuncisos e comestes com eles. Mas Pedro repetiu o assunto desde o início e o expôs em ordem para eles, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e em um êxtase tive uma visão. Um certo vaso descia do céu como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vinha até mim. Sobre o qual, tendo olhado atentamente, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E eu ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De forma alguma, Senhor, porque nada comum ou imundo jamais entrou em minha boca. Mas a voz respondeu-me novamente do céu: Ao que Deus purificou, não chames tu comum. E isto sucedeu por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que, imediatamente, 3 homens pararam diante da casa na qual eu estava, enviados de Cesareia a mim. E o Espírito me ordenou ir com eles, não duvidando. Além disso, estes 6 irmãos me acompanharam, e nós entramos na casa daquele homem. E ele mostrou-nos como presenciou um anjo em pé em sua casa que lhe dizia: Envia homens a Jope e chama por Simão, cujo sobrenome é Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. E quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles como sobre nós no começo. Então me lembrei da palavra do Senhor quando ele disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que deu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E eles, ouvindo estas coisas, se calaram e glorificaram a Deus, dizendo: Então, Deus também concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. Ora, os que foram dispersos pela perseguição que surgiu acerca de Estevão viajaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão só a judeus. E alguns entre eles eram homens de Chipre e de Cirene, os quais, chegando a Antioquia, falaram aos gregos, pregando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número creu e se converteu ao Senhor.
Então as notícias acerca destas coisas chegaram aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé que ele deveria ir a Antioquia. O qual, tendo chegado e visto a graça de Deus, alegrou-se e exortou a todos que, com propósito de coração, eles permanecessem no Senhor. Porque ele era um bom homem e cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor. E Barnabé partiu para Tarso para buscar Saulo. E tendo-o encontrado, levou-o a Antioquia. E aconteceu que, por um ano inteiro, eles se reuniram com a igreja e ensinaram muitas pessoas. E os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. E naqueles dias vieram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, tornou conhecido pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu nos dias de Cláudio César. Então os discípulos, cada homem conforme a sua capacidade, determinaram enviar ajuda para os irmãos que habitavam na Judéia, o que eles também fizeram, enviando-a aos anciãos pelas mãos de Barnabé e de Saulo.